Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Antes de começar, gostaria novamente de agradecer patrocinadores que compram meus livros com volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam as práticas ou sob minha orientação ou me solicitando a fazê-las. Vocês me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses vídeos. Reitero que é muito importante para mim oferecer o conteúdo desses vídeos em grande parte com informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de livros. Aliás, a maioria dos livros que publico são sobre a prática da magia para que vocês as façam. Novamente, lembro o meu pedido para que não comprem o livro Grimarium Verum Carpinicrum, atualmente ainda à venda na editora BAC 2. Por quê? Porque ainda estou escrevendo finalmente o Grimarium Verum mais completo, que serve para neófitos, iniciantes, praticantes já e também para os mestres. Apenas falando que o volume atual à venda tem míseras cerca de 300 páginas, tamanho A5, o padrão tradicional para livros de magia em português e de autores brasileiros tradicionais, pequenos e geralmente incompletos, principalmente os estrangeiros que são traduzidos. Isso não é uma regra, é apenas o destaque ao formato comum. O que eu escrevo atualmente, a segunda edição, tem 4 volumes que você poderá comprar separadamente, cada um com mais de 500 páginas, tamanho A4, ou seja, o dobro de páginas com o dobro do tamanho que você poderá adquirir separadamente, para que o custo não lhe assuste. Tem tanta coisa que entrar em detalhes aqui fatalmente faltariam dados para pelo menos resumir. Não estou no meio como já estou no meio do quarto livro e último, espero que entendam a necessidade depois de uma revisão ao terminar os 4 volumes. É muita coisa. Aliás, para entender o tamanho, todos esses vídeos que eu faço sobre o Grimarium Verum e os daimons importantes que não aparecem nele com muitas informações no original, são parte do que eu apresentarei no livro. Repito que escolhi a inspiração do basicão no Grimarium Verum original de Albeck para ir muito além. Entrando no assunto do vídeo, novamente muito feliz em poder lhes trazer novas informações deste Daimon de hoje, que está no Grimarium Verum original e apenas com uma frase, um nome e o símbolo. Antigamente isso já servia para o patchworking que praticavam, mas não divulgavam para que não acabassem na fogueira. Então, o tema de hoje é Minozum, ou Minozons. Magos negros abriram portas dando detalhes conforme a prática lhes instrui de praticantes modernos, como E. A. Keating e J. Thorpe em seus livros. Ainda mais para fugir da arapuca de mentiras repetidas tantas vezes até se tornarem verdade sobre os demônios, principalmente na teologia, que só é aceita como ciência, pois alega a Bíblia como uma realidade. Experiências, principalmente recentes, nos abrem a análise prática, mais pela experiência do que qualquer tese acadêmica que vira dogma teológico. Assim, apesar do problema que poucas informações são disponíveis sobre, eu fiz uma coleta de informações práticas, principalmente de Lucifera, nos vídeos dela na Suécia, assim como os vídeos do pessoal do Black Witch Coven, extremamente ricos em detalhes e informações mais técnicas, também do Koenig e do V.K. Errano, pelas suas experiências sempre a nos oferecendo informações a acrescentarmos não apenas nas práticas, nas pesquisas também, mas também nas práticas. Também conto com muito apoio do sábio J.R.R. Brown nesse estudo e prática, ele sempre, pelo menos, me passando excelentes orientações e indicando livros para que eu possa me aprofundar cada vez mais no assunto. Mas lembre-se, eu sou um eterno aprendiz. E, claro, que gostaria de ponderar com vocês as suas argumentações, considerações ou apontamentos sobre o que eu falei e eu deixei de falar, ok? Aí embaixo, teclem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda, e também aprenda com vocês. Mas falando sobre os daimons de hoje, apesar de aparecer no original, são informados poucos dados novos sobre. Sua posição como 12º na hierarquia diminui um pouco sua potência, embora seja importante conceder-lhe o respeito necessário. Como se deve fazer corretamente ao lidar com todas as entidades demoníacas? O demônio pode ser benevolente, malévolo ou mesmo indiferente para com os seres humanos mortais, pois sua verdadeira natureza é atualmente desconhecida. A falta de informações sobre a verdadeira natureza do demônio significa que ele pode e deve ser tratado com cautela e é recomendado apenas conjuradores experientes que devem tentar invocá-lo.
Mostrar o máximo respeito é, portanto, a maneira mais segura de minimizar a probabilidade de violência punitiva e, ao mesmo tempo, aumentar a probabilidade de resultados desejados. Também não se sabe se esse demônio é noturno, diurno ou ambos, destacando ainda mais a lacuna de informações existentes sobre Minozum. Minozum, então, é um dos demônios inferiores mencionados no Grimário Verum, fora dos 18 servidores do Duque Sirac. Os principais grimórios que fazem menção a esse são o Dictionnaire Infernal de Plance, né, e o Grimorium Verum, da Liebeck. Dentro do Grimorium Verum não há menções a esse demônio nos círculos de demonologia, envolvendo em mistérios. A falta de detalhes sobre a identidade, as identidades específicas dos demônios, é um tema principal e recorrente em todo o Grimorium Verum. Então, na história, a primeira vez que esse demônio é mencionado é em 1817, na Grimorium Verum, depois em 1818, no Dictionnaire Infernal, marcando a segunda vez que Minozon foi mencionado na história registrada. A mitologia antiga, do Oriente Médio, ou as primeiras narrativas greco-romanas não mencionam esse demônio, aumentando ainda mais o mistério que o cerca. Minozon foi possivelmente um dos deuses pagões primitivos que foi demonizado com a difusão do catolicismo nas primeiras civilizações da Idade Média. Na Quimbanda, eu não posso esquecer de falar, pois apesar de ser um Exu e não ser um demônio, esse Exu em particular, que pertence à linha das almas chefiadas por um Mulu, é chamado Exu Arrancatoco, que normalmente se apresenta na forma mistificada de um caboclo, o que muita gente pensa que ele é o caboclo mesmo, que tem o mesmo nome, o caboclo Arrancatoco. Sua visão astral é de um índio com um símbolo de Ogum no peito e um manto vermelho e verde. A verdade é que Exu Arrancatoco é uma entidade de esquerda da Umbanda e Caboclo Arrancatoco é uma entidade de direita da Umbanda. Ele seria um caboclo quibandeiro. Em alguns casos ele é descrito como Exu Tiratoco, em outros como Exu Arrancatoco, como eu falei. Então Arrancatoco é um polo negativo da linha de Ogum, trabalha na serventia de Ogum Beira-Mar. Seus trabalhos se realizam de um modo geral nas matas e por vezes confundindo com um caboclo Arrancatoco, justamente porque faz as mesmas coisas na mata também, os orixás da Umbanda. A aparência dele, não há relatos confiáveis da manifestação física desse demônio dentro dos grandes grimórios, mas o Grimorium Verum não faz qualquer menção à aparência de Minozon. É bem provável que esse seja mais invisível e quando se manifesta e você você deve esperar sentir uma onda de energia demoníaca no auge do ritual. Relatos de praticantes mais recentes dizem que aparece como um homem com grande cabeça careca e olhos azuis redondos. Ele não usa camisas, ele utiliza calças verdes. Em outros relatos aparece como um homem nu com uma cabeça semelhante à de um búfalo, mas na mão ele segura um bastão de ouro. Em outros, como uma pequena criatura ímpie, parecida com a diabrete de pele castanha escura. Tem 2 pequenos chifres pontiagudos, olhos amarelos de cobra e nas mãos e pés possuem garras negras afiadas. Os demônios semelhantes são Belzebu, Bukon, Klaunek, Satanak e Sustugriel, comandado por Rael e Sergulat. A descrição ele habita as matas, especialmente no domínio de tesouros, muito confiável e muito generoso, desde que conjurado de maneira respeitosa, embora informal. É digno de nota que ser a 12ª menção dentro de uma hierarquia de 15 cria a implicação de uma classificação inferior, mas ainda assim ele é potente e a falta de informações específicas e respeito dele significa que não pode haver conhecimento de seus verdadeiros motivos, isso é meio indefinido. Pelo menos diante do saber comum. O demônio pode ser malévolo, benevolente ou mesmo indiferente aos seres humanos, o que apresenta um desafio às pessoas praticantes com níveis modestos de experiência. Para evitar a ruína durante o jogo, quaisquer invocações de Minozon devem ser feitas por um médio experiente. Ele serve, como falei, a Rael e Sergulat, que garante a vitória em todos os jogos. O objetivo, então, depois de convocá-lo, usar seu sigilo carregado durante o jogo e isso aumentará a probabilidade de você ganhar. Ele é um mestre em todos os tipos de estatísticas e probabilidades que podem te ajudar em certos jogos de azar. As atribuições dele são de que ele é capaz de fazer qualquer pessoa ganhar em qualquer jogo. O seu dia é quarta-feira, mas perante sua influência marciana é terça-feira. Seu cristal é ágata. Pode vencer jogos de azar, sorte, fortuna, aposta, destino.
Ele é poderoso e gentil, talvez ofereça a publicidade de quaisquer ofertas desse tipo também, como oferenda, como sacrifício. Então, um espírito de palavra abundante e gentil, segundo as experiências de quem já utilizou seus serviços. Minozon é o 12º dos demônios inferiores, como já falei. E o Guimarães Vera, a afirmação sobre ele é a seguinte: Minozon é capaz de fazer qualquer um vencer em qualquer jogo. Só isso, nada mais. Então, o vício desse demônio tem a ver com jogos de azar, trazer carências para a pessoa praticante durante os jogos. Seus poderes podem, portanto, ser uma ferramenta poderosa para enriquecimento, se aproveitados e lidados adequadamente. Vale ressaltar, no entanto, que sua verdadeira natureza é desconhecida devido à escassez de informações sobre sua trajetória histórica, o que significa que muito cuidado deve ser tomado ao convocá-lo. No seu ofício de trazer sorte ao jogo a melhor dia e horário, acredite se quiser, na passagem de segunda para terça, das 23 horas até a meia-noite. Os poderes dele são que ele é capaz de trazer, como já falei, sorte a qualquer pessoa que esteja jogando, permite que ganhe em todos os jogos, mantendo a posição. Espírito a governar conquistas bem-sucedidas, indicando mate e capuz de dracones. O seu ofício é jogos de azar e por isso pode ser convocado para efeitos de enriquecimento. Então, jogos de azar, boa fortuna, pecado, vício, ganho financeiro, sorte, destino, fortuna, risco, perigo, sorte, eventos fortuitos. Esse é um espírito servidor que atua com facilidade e rapidez, desde que satisfeitos contigo. Possui forças sobrenaturais sobre as riquezas, podendo facilitar a descoberta de tesouros enterrados a quem solicitar os seus trabalhos. Demônio também do tarô. Alguns acreditam que estamos sempre exibindo interações naturais, mas simplesmente não é o caso. A natureza tem mutações sim, e se houver mutações, pode haver perversões de ordem natural. A natureza pode ser frustrada, e se a natureza pode ser frustrada, então ela pode ser potencialmente derrotada. A peça se torna um ator nesses casos, pois a consciência que se dirige aos simples atos de comer, sobreviver e procriar pode sofrer mutações de tal forma que se desdobram em objetivos maiores. Por exemplo, se uma entidade consciente tivesse o objetivo de trazer todas as entidades conscientes para seu domínio, esse objetivo estaria muito além de meramente existir e promover a espécie. Seria uma meta que se colocaria diretamente contra a natureza. Como tal, seria a expansão da consciência por meio da expansão da vontade. É verdade que é uma proporção grotesca, mas muitas vezes é o grotesco que nos revela a realidade. Os filmes da Disney não retratam o mundo como ele é. A beleza em si não descreve o mundo como ele é. Para cada coisa bela existe um horror equivalente ao maior. E se quisermos não estar mais sujeitos a tais horrores, devemos agarrar o poder de Marte a lutar contra a natureza. Minozon tem a chave para isso. Torne-se um jogador, ganhe em todos os jogos. Espíritos como Minozon são aliados, ou podem se tornar. Então, um trabalho mágico de transmutar todos os desejos e capacidades naturais em poder não natural ou sobrenatural. Você pode, é claro, conjurar Minozon para aumentar a probabilidade de vitória em um jogo de xadrez. Mas por que parar por aí? Todo o cosmos natural está diante de você, implorando para ser subjugado, desafiando você a assumir o controle dele. O que você vai fazer? Uma chave pode ser usada alguma lâmina, assim como pode ser usada para abrir uma porta. Muitos magos ou magas possuem grandes chaves, mas, em vez de usá-las para abrir essa porta, estão contentes em continuar como peças, usando as chaves para tarefas mundanas como sobrevivência e procriação. Mas a vida é mais do que a vida. Minozon está listado nos grimários míticos e livros proibidos da Idade Média como o patrono e protetor oficial dos jogos de cartas. Sua fama é considerável entre vigaristas, jogadores e ilusionistas, já que a tradição atribui-lhe certa admiração pelos experientes na arte da armadilha. Às vezes, como forma de pagamento de seus favores mascarados sobre a figura caprichosa do acaso, Minozon impõe a seus devotos um estrito regime de satisfação amorosa. Aqueles que afirmam ter o possuído testemunham unanimamente que sua voracidade é insaciável. Minozon também é frequentemente associado a leitores de tarô, costuma estabelecer com eles uma amizade íntima e fraterna, de irmãos para irmãos, e ajuda a estabelecer suas dúvidas e a serem lúcidos e seguros em suas premonições. A vida é, em certo sentido, um grande jogo. No entanto, isso não significa que você seja necessariamente jogador do jogo. Você pode ser um pedaço.
As peças não se dirigem a si mesmas, são dirigidas pelos jogadores. É impressionante como a humanidade vaidosa, que a grande maioria sente que são de fato jogadores, quando todas as evidências apontam para que eles não passem de peças. Minozon não apenas aponta para uma realidade na qual a pessoa praticante obtém sucesso em seus jogos, mas também para uma realidade em que a pessoa deixa sua identidade como uma peça a se tornar um jogador. O jogador decide, não é decidido, apesar da luta e dos obstáculos. Na verdade, um jogador tem algum grau de autodireção e autonomia. Isso não significa que tal autonomia ou autodireção seja absoluta, pois nada que morre pode ser absoluto, mas indica que há um aspecto de nossa consciência que pode ganhar mais poder do que lhe foi entregue no início. A natureza é o grande jogo, mas é um jogo ordenado de tal forma que é possível que as peças se tornem jogadores, ou seja, você tem a chance. Vamos lá, os ens de Minozon. Liftoak, Pandemônio et Germinet Minozon. Liftoak, Pandemônio et Germinet Minozon. Liftoak, Pandemônio et Germinet Minozon. O outro é Veni, Veni, o comites Minozon. Veni, Veni, o comites Minozon. Veni, Veni, o comites Minozon. É isso, pessoal. Hoje tem pouca coisa, esse Daimon tem poucas informações, as pessoas que praticam não costumam partilhar, pois a questão de interpretação da sorte é meio capciosa, então as pessoas preferem não se manifestar, muitas dúvidas sobre o que é natural, a natureza, como eu comentei, e a alteração da realidade com a sua magia. Então, fica a seu critério. Eu agradeço muito os seus comentários de suas experiências sobre Minozon, ok? Um abraço, boa nessa, que tá uma boa beça, e ficamos até o próximo domingo. Fui!